Eu sou a Bianca Nor, tenho 32 anos, sou atriz, cantora e compositora. Sou casada há 13 anos e tenho uma filha de 3 anos, a Tonton Furacão, Antonella. Eu sou pernambucana, mas o lugar onde eu criei raízes, né, foi o Rio de Janeiro. Então eu me considero carioca, mas lá na certidão tá pernambucana. Eu me considero uma pessoa muito boa de coração e amiga. Se você é meu amigo, eu tô contigo até o final. Eu sou uma pessoa teimosa, insegura, envergonhada. Principalmente de falar em público. Só às vezes que vem um negócio, baixo aqui assim e aí o negócio vai... Quando eu vi, já falei. Pra falar aqui com vocês, eu tive que ensaiar mais de 1000 vezes. Por quê? Eu tenho vergonha. Aí o que acontece? Aí esqueço também. Mas isso eu esqueço todos os dias, de tudo. Que se eu não tiver as minhas coisas ali anotadinhas, eu esqueço de absolutamente tudo. Esse meu esquecimento também, gente. E... tô trabalhando. E eu não lembro, não adianta. Tá vendo? Já esqueci de tudo. Vamos pro próximo. Tudo começou bem lá atrás. A minha mãe diz que eu me apresentava pra família. Eu não sei muito bem o que era, porque eu não me lembro. 9 ou 8 anos, mais ou menos, a minha avó me colocou no tabladinho. Eu parei, né? Eu não lembro se foi questão financeira ou se foi porque tava tendo muito arrastão no Túnel Rebouças e dei um stop na questão das artes. Mais tarde, a minha avó virou pra mim e falou: olha, você tem que se profissionalizar. Ou você vai pra CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, né, fazer teatro. Muitos atores saíram da CAL. E vem gente do Brasil inteiro pra CAL, pra vocês terem noção. Se você é do teatro e fala, eu sou formada pela CAL, o pessoal já é outra coisa. Ou você vai fazer Vila Lobos. E Vila Lobos, pra quem é da área musical, é um nome de peso também. Então, assim, se você é da música e você fala assim, ah, sou formado pela Vila Lobos, o pessoal já... são nomes de peso, né, para as devidas áreas. E aí eu decidi pelo teatro e fui fazer a CAL. E aí, depois que eu me formei na CAL, eu tive a 7ª Vitrine, que foi uma banda que realmente a gente começou a fazer apresentações, né? E começamos a investir bem na área musical. Um tempinho de banda, logo depois eu tive que ir para o sul, porque o meu marido passou num concurso. Onde eu morava era muito longe do Rio de Janeiro, e aí tive que realmente cortar o cordão umbilical, né? No sul, fui fazer direito, então fazia Muay Thai, fazia academia, fazia porque eu realmente focava nisso. E isso me fazia bem, mas me fazia de certa forma mal, porque o teatro e a música são as duas formas que eu tenho para expressar o que eu vivo, né, quem eu sou. E fui até parando de escutar música. Música era uma coisa que eu ouvia e me frustrava muito, porque eu, olha, podia estar cantando, eu podia estar compondo, eu podia estar... E nada, de vez em quando eu pegava meu violãozinho ali, fazia um sonzinho. Tinha épocas que eu tava mais feliz, assim, eu pegava. Tinha épocas que eu ficava mais amuadinha, então eu ficava mais isoladinha no meu canto e fazendo o que fazia parte do meu cotidiano. Eu passei o meu último ano lá no sul com a minha enteada, né? Porque ela foi morar com a gente, a Valentina. Também é muito envergonhada, né? Porque a gente estava procurando algumas atividades para ela lá em Joaçaba. Encontramos o teatro. Conheci o Vlad, que era o diretor da peça. Ele falou assim, ah, vem conhecer a galera aí do teatro adulto e tal. Eu falei assim, cara, não tenho tempo. Caraca, e agora? Eu achei que eu já tinha esquecido tudo aquilo que eu aprendi, né, no teatro, 7 anos lá no sul. Tá, comecei a fazer a peça infantil e a peça adulta também. Foi Chicago e o Mágico de Oz. E me descobri atriz de novo. E foi muito gratificante. Foi o primeiro pontapé. Conheci pessoas maravilhosas. E aí... durante a peça eu descobri que eu tava grávida. 3 meses de gestação. E eu falei, e agora? Essa saíca que eu fazia Chicago, né? Então era uma roupinha assim, coladinha, aquela roupinha. Eu falei assim, cara, isso não vai caber em mim até o dia da apresentação. No último dia da apresentação eu já tava fazendo com a saia aberta com o zíper só até a metade. Porque já não tava fechando tudo. Mas enfim.
realmente valeu por todos os anos que eu fiquei lá. Descobri que eu tava grávida e vamos pro Rio de Janeiro? Vamos! A gente tem uma carrocinha, gente. Uma carrocinha. A gente enfiou tudo na carrocinha. O que dava, o que não dava. Fizemos 2 viagens e trouxemos o que dava. E a nossa vida estava bem conturbada. E aí, numa saidinha para comer um açaí, reencontrei o baterista da 7ª Vitrine, que é a minha antiga formação de banda. E aí fui para o aniversário dele, dei algumas palhinhas e ele falou assim: olha, eu tenho uma proposta para te fazer. A vocalista da minha banda foi viajar e ela tá sem prazo para voltar e a gente tem um show para agora, semana que vem. Bora? Eu falei: o quê? Semana que vem? Não vou. E o Wagner: vai, você não pode negar não, você vai. E eu fui. O Diego, eu digo que foi a segunda peça fundamental no tabuleiro para que eu voltasse para a arte, né? Porque ele depositou uma confiança muito grande em mim, porque eu também já não me via mais cantora. Assim como eu não me via atriz quando eu fui fazer Chicago e o Mágico de Oz, eu também não me via mais cantora. Então eu voltei a cantar, voltei a escutar música, ter que decorar, ter que estudar, ter que, né, fazer tudo isso e voltei a compor, né? Então eu tinha um caderninho de músicas da minha adolescência que eu tirei o pozinho dele, falei: vambora que agora eu vou começar a escrever. E tô compondo bastante, graças a Deus. Quando você faz alguma coisa relacionada à arte, você começa a ver a vida de outra forma. Seus olhos abrem, pelo menos comigo é assim. Então as minhas inspirações, eu diria que são especificamente sentimentos. Mas hoje eu não falo mais só sobre o amor. Eu falo sobre tudo que eu sinto. Tem uma música que eu fiz debaixo do chuveiro. Tinha acabado de ter uma conversa com o meu esposo. Não vou contar não. Vai ter um vídeo só pra isso. Mas enfim, são gatilhos, assuntos sobre os quais eu penso muito e eu falo assim: cara, eu tenho que expressar isso de alguma forma. Então eu componho. Eu e Wagner, nós estávamos passando por um problema muito grave no nosso casamento, né? E eu já estava grávida. E aí nós sentamos para conversar. Foi quando Wagner resolveu voltar para a igreja. Ele era frequentador, mas nunca foi batizado, nada. E começamos a frequentar a igreja evangélica, a igreja IPAM, que é, para quem não conhece, a igreja da Fernanda Brum e do Emerson Pinheiro, que foi uma bênção na nossa vida. Deus faz tudo na hora certa, né, gente? Então, assim, foi um problema muito grande, que quando a gente acha, assim, que chegou, que agora não dá mais, agora acabou tudo. Então Deus falou assim: não, tem um novo recomeço. E aí a gente vai para o Rio de Janeiro, começa a frequentar a igreja. O Wagner se batizou na IPAM. Nesse meio tempo, assim, teve o nascimento da nossa filha, né? A nossa filha teve um sangramento no cérebro. Ela tem paralisia cerebral, mais precisamente hemiplegia direita, né? Que é a parte direita do corpo dela. Não era para funcionar. E funciona. E sempre que eu entrava na igreja, eu falava assim: meu Deus, não é possível, isso é um milagre. E depois que eu tive essas constatações, eu fui vendo só bênção na minha vida acontecendo. Eu falei: não é possível, eu vou me batizar também. Eu virei um dia pra ele em um culto, e a gente foi e falei: eu vou me batizar. Depois disso, né, eu falei: Wagner, eu preciso aprender um pouco mais, vamos procurar uma aula. Eu conheci o Luan, na igreja também, né, que faz parte do coro da IPAM, do louvor. Ele começou a me dar aula de canto e aula de piano. O Luan falou assim: olha, se você quer realmente fazer clipe do jeito que você está falando, fazer isso tudo, por que você não procura um produtor? Aí eu falei assim: Luan, não conheço ninguém. Ele falou assim: olha, conheço alguns nomes. E aí eu conheci o Gaúcho. Levei algumas composições para ele e ele gostou. E a gente está realizando esse trabalho lindo juntos, né? E a primeira tá para vir aí em maio. E assim, ela tá muito linda, gente. Foi feita com muito carinho, muita dedicação, de verdade, muito sentimento envolvido. Mas eu espero que algumas músicas e algumas composições minhas toquem realmente o coração de vocês, que vocês se vejam e que vocês
falem, caramba, é isso que eu penso, é assim, é isso que eu vivi, caramba. E isso é muito lindo, de verdade. Eu me emociono sempre que eu consigo expressar a minha arte de alguma forma, né? E vejo que pessoas se identificaram com ela e que pessoas também pensam assim. Você não precisa concordar com tudo que eu penso, mas se te tocar de alguma forma, eu já vou estar muito feliz. E é isso, gente. Hoje vocês conheceram um pouquinho sobre a Bianca Nó. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês compartilhem muito, eu espero que vocês se identifiquem. E como eu sou muito boazinha, eu vou deixar um spoilerzinho pra vocês da música que tá pra vir aí. Então, o que você vê no espelho, na sombra, reflexo. O que você pensa no escuro é só o inverso. É isso.